quanto mais inteligente uma pessoa é, mais fácil deveria ser construir uma vida satisfatória, certo? Mas por que então pessoas com QI maior não relatam mais significado ou propósito ou bem-estar, mas justamente o inverso? Existe algo que muda quando uma mente passa a analisar tudo em maior profundidade. Escolhas simples, que se tornam complexas, e perguntas que a maioria das pessoas conseguem simplesmente ignorar, passam a exigir respostas. Mas por que isso acontece? Como uma das maiores vantagens que alguém pode possuir, pode acabar sendo sua própria limitação? E por que tantas pessoas mais inteligentes relatam sentir que, de alguma forma, não pertencem aos lugares onde vivem, onde trabalham, onde se relacionam? Para entender essa contradição, precisamos voltar à pergunta mais importante de todas: o que realmente torna uma vida significativa? Existe uma confusão aqui. As pessoas sempre confundem potencial com realização. Mas eles não são a mesma coisa. Ter capacidade para algo não significa encontrar direção em algo. Assim como ter inteligência não significa encontrar significado. Pessoas muito inteligentes possuem um enorme potencial, mas potencial por si só não gera satisfação. Existe um outro elemento. A mente que analisa mais também questiona mais. Questiona suas escolhas, valores, relacionamentos, objetivos. Questiona a si mesma. Aquilo que para muitos parece óbvio, deixa de parecer tão óbvio para essas pessoas. Aquilo que para muitos é sólido, certo, inquestionável, para essas pessoas passa a revelar várias camadas de incertezas. É uma inteligência que ilumina, mas toda luz também revela sombras. Muitas pesquisas associam a alta inteligência a níveis elevados de autocrítica, perfeccionismo e expectativas difíceis de alcançar. É como olhar para si mesmo através de uma lente cada vez maior. E quanto maior a capacidade de ampliação dessa lente, mais imperfeições aparecem. Mas enxergar demais com essas lentes grandes talvez nem seja o problema principal. O problema é enxergar demais e não encontrar significado no que se vê. E por não ver significado, sentem-se diferentes, deslocados, como se ocupassem um lugar que não se encaixa em lugar nenhum. É uma experiência curiosa, entender muitas pessoas, mas sentir que poucas a entendem. Estar cercado por pessoas e ainda assim sentir distanciamento. Algo como estranhos ou inadequados dentro dos próprios ambientes sociais. E o mesmo padrão aparece em outras áreas da vida, no trabalho. Nem sempre falta sucesso, nem sempre falta competência. Mas então para que serve compreender tanto, se não existe uma razão clara para usar essa compreensão? Fato é que quanto mais alguém compreende a complexidade da vida, mais difícil pode se tornar sustentar respostas simples. Talvez seja por isso que tantas pessoas intelectualmente brilhantes acabem enfrentando perguntas que não podem ser resolvidas apenas pelo raciocínio lógico. Perguntas sobre pertencimento, significado, propósito. Perguntas sobre o seu próprio lugar no mundo. E é justamente aí que reside o paradoxo. A inteligência permite enxergar mais possibilidades, mas nenhuma delas diz o que vale a pena fazer com a própria vida ou a levar a perceber significado na própria existência. Essa é uma questão que não parece surgir da inteligência, nem do conhecimento, e nem de qualquer conclusão lógica. Ela precisa ser construída, vivida, testada, e talvez nunca seja definitiva. As perguntas mais importantes da existência não são problemas esperando uma solução. A modernidade evita, finge que não, mas essas perguntas importantes existem e são companheiras de viagem.
Talvez a verdadeira maturidade não esteja em abafá-las ou eliminá-las, mas em continuar caminhando, mesmo diante desse paradoxo, mesmo sem uma resposta final.